Olá, pessoal. Vamos dar resolução à nossa lista 02, que é referente volumetria ácido-base, começando aqui pelo exercício número 1. Bom, ele está titulando, né? Vamos desenhar aqui a bureta. Ele está usando KOH 0,1 molar e ele está titulando 25 ml de ácido nítrico e ele não sabe a molaridade, né? Então, note que o padrão é o hidróxido de potássio, né? Em que ele está querendo determinar através do hidróxido de potássio a concentração desses 25 ml de ácido nítrico. Bom, pela reação, nós já sabemos, né, que KOH mais ácido nítrico forma nitrato de potássio mais água, né? A gente já percebe que a reação é 1 para 1, né? Tanto que aqui ele já disse, ó, que ele gastou 25 ml da base. Se ele gastou 25 ml da base, então eu já sei que a reação aqui é 1 para 1, né? 1 mol de KOH é igual ao número de mols de ácido nítrico. Então a gente só jogar na equação molaridade, né, vezes volume é igual molaridade vezes volume. Ele já falou aqui que ele gastou 25 ml, né, de KOH, então eu tenho a concentração desses 25 ml, então basta eu substituir, né? Então eu vou ter aqui 25 ml na concentração 0,1 vezes 25 vai ser igual a molaridade de ácido nítrico, que eu não sei, vezes o seu volume, que é 25 ml, né? Aí, se você perceber, a concentração vai ser a mesma, né? Porque é 1 para 1. Então, molaridade do ácido nítrico também vai ser o quê? 0,1 mol por litro. Então, é essa a resposta, né? A gente já consegue ver que até é óbvio, né? É 1 para 1. Se foi 25 que eu gastei e era 25 que estou titulando, na hora de fazer o cálculo aqui também vai dar 1, né? 0,1 mol por litro, ok? Vamos para o exercício 2. Agora aqui, ó, 75 ml de KOH foram titulados. Então, sempre desenhe, né, para poder visualizar. Então, se eu estou titulando, então eu tenho aqui 75 ml de quê? De hidróxido de cálcio na concentração 0,2, né? Mol por litro. Ele titulou com a solução, né, de ácido sulfúrico na concentração 0,4 molar. Ele quer saber quanto de ácido ele gastou. Então aqui eu não sei o que gastou aqui, né? É o que eu quero saber. Gastou quanto? É a minha interrogação, né? Bom, pela equação, a gente sempre é bom montar, né, para a gente verificar, né, qual é a equação química. Então, ácido sulfúrico, quando reage com hidróxido de cálcio, forma sulfato de cálcio mais duas moléculas de água, né? Então, essa reação a gente percebe que também é 1 para 1, né? É 1 mol para 1 mol. Ou seja, então N de ácido sulfúrico é igual a N de hidróxido de cálcio. Como é 1 para 1, então molaridade vezes volume é igual a molaridade vezes o volume. Então eu tenho aqui que a molaridade do ácido eu já tenho que é 0,4
Qual é o volume? Não sei, que é o que ele quer saber, né? Quanto que gastou? Ele quer saber o volume, né? Molaridade do hidróxido de cálcio, 0,2. Qual é o volume? 75 ml. Então agora a gente precisa apenas fazer o cálculo, que vai ser volume vai ser igual 0,2 vezes 75 vai dar 15, né? Dividido por 0,4. Qual que vai ser o volume? 37,5 ml. Então, a resposta é 37,5 ml de ácido sulfúrico 0,4 mol por litro. É isso que ele vai gastar para neutralizar 75 ml de hidróxido de cálcio. Bom, agora vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós temos aqui, né? Ele diz que a pureza do conservante de alimentos, que é o ácido benzoico, ele deu aqui a fórmula molecular, foi determinada pela titulação, né, desse conservante com o padrão hidróxido de sódio 0 mol por litro. E ele gastou de base para titular esse ácido 35 ml. Para tanto, foi preparada uma solução desse ácido, né, benzoico, dissolvendo 0,50 gramas em 50 ml de água. Aí ele pegou esses 50 ml que ele preparou dissolvendo esse 0,50 e titulou. Ele quer saber a pureza. Então esse aqui, pessoal, ele acaba você tendo que pensar um pouquinho mais, porque depois que a gente faz a titulação, a gente vai comparar, né, a quantidade dessa matéria que está presente nesses 50 ml e comparar com o que ele dissolveu, né? Então você vai fazer aqui, ó. Vamos só montar o sisteminha. Então ele está titulando com NaOH, sempre desenhe, tá? Para poder visualizar melhor o que é, né? Então tá aqui a molaridade. Então aqui ele pegou, colocou uma solução 50 ml de ácido benzoico. Ácido benzoico, tá? Como que ele fez? Ele preparou, está dizendo que ele pegou vamos riscar aqui para ver, ó, 0,50 gramas e dissolveu em 50 ml de água deionizada, né? E aí fez a titulação. Então eu já sei que aqui dentro tem 0,50 gramas em 50 ml. Então, se ele está dizendo que quando ele titulou essa solução que ele preparou, gastou 35, então eu sei que aqui 35 ml foi gasto, né, de hidróxido de sódio. O ácido benzoico, só para efeito, né, de ilustração, mas a gente sempre tem que montar a equação, é um ácido orgânico. Você pode consultar aí, você poderia verificar, né, o ácido benzoico mais NaOH vai formar o benzoato de sódio mais água. A reação é 1 para 1, ó. 1 mol para 1 mol, formando 1 mol, tudo mol. Então é 1 para 1. Então, número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mol da base. Então, molaridade vezes volume é igual a molaridade vezes o volume. Então, eu quero saber aqui, ó, a concentração primeiro. Sempre quando a gente faz a titulação, eu posso querer saber a concentração molar desse aqui, né? Porque eu tenho a concentração da base e o volume, tenho o volume de ácido que eu estou titulando, eu acho a molaridade através dessa equação. Se eu achar a molaridade, eu acho quantos mols reagiram, né? Quantos mols ele reagiu aqui, né? Então eu consigo determinar, tá? Eu poderia já fazer diferente, saber quantos mols ele gastou, né? Porque aqui, né, quantos mols? Poderia perguntar também. Quantos mols
Qual é o número de mols de NOH? Eu posso perguntar, que vai ser, né, molaridade vezes o volume. Também posso perguntar, que você também resolve da mesma forma. Olha, quantos mols, se é 1 para 1, a quantidade de mols de hidróxido de sódio vai ser a mesma quantidade de mols de ácido, né? Então, 35 dividido por 1000, né? Tem que estar em litros, vezes a sua molaridade, que é 0,1. Então, aqui eu já percebo que é 0,035. Então, o número de mols aqui vai ser 0,1 vezes 0,035, que vai ser igual a 0,0035, né? Mol. Isso quer dizer que, pela equação, se ele gastou 0,0035 de base, ele também vai consumir na mesma quantidade de ácido, né? Mas se eu quiser usar aqui também, eu acho molaridade dessa solução e depois descubro quantos mols reagiu. Vai dar a mesma coisa, 0,035, né? Porque se eu substituir aqui, ó, molaridade do ácido, eu não sei. Qual que é o volume? 50. Molaridade da base, 0,1. Qual é o volume? Ele gastou 35. A molaridade aqui vai dar, a gente calculando, 0,07. Então, a molaridade aqui, ó, dessa solução é 0,07. Com isso, eu consigo, né, com essa molaridade, o que é molaridade? Molaridade é número de mols sobre um volume. Se a molaridade é 0,07, quantos mols tem em 50 ml, que é 0,05 litros? M vai ser igual a 0,0035 mol. Então, os dois caminhos você acha, você só tem que saber o que você está fazendo, né? O entendimento de titulação. Mas terminou? Não, ele quer saber a pureza, né? Aí, se você tem aqui a forma molecular do ácido, você calcula a massa molar dele, que vai ser igual a quanto? 122 gramas por mol, né? Então, se um mol de ácido tem 122 gramas, e eu sei que reagiu 0,0035 mol desse ácido, quantos gramas equivale a isso? X vai ser igual a 0,427, aproximadamente 0,43. Então, note gramas, né? Então, isso aqui em gramas. Deixa eu voltar aqui que ficou muito junto aqui, ó. Que é, então, esse X é igual a 0,43 gramas. Só arredondei, tá? 0,43 gramas. Então, note, olha, que dos 50 gramas que ele utilizou, na verdade, desses 50 gramas, somente 0,43 é ácido benzoico. O resto é impureza. Por isso que ele quer saber qual é a pureza desse conservante, né? Então, basta eu fazer uma regra de 3, ó. Né? Então, vindo aqui, se 0,50 gramas corresponde a 100%, quanto que eu obtive ali na titulação? 0,43 gramas. Calculando aqui, vai dar 86%. Esse é o grau da pureza, tá? É assim que a gente faz. Então, note que, né, quem vai me determinar essa pureza é a quantidade de mols que realmente tem na solução. Desses 50, né, o total, somente 0,43 gramas é ácido benzoico, o resto é impureza. Então, para qualquer solução, a gente consegue fazer esse cálculo, tá? Agora vamos para a questão número 4. Então, aqui diz, para realizar a titulação de 20 ml de hidróxido de sódio, de molaridade desconhecida, foram utilizados 50 ml de ácido sulfúrico, 0,2. Você quer saber qual é a molaridade do hidróxido de sódio, né? E pede para você desenhar o aparato, que é aquilo que eu sempre peço, né? Desenhe para visualizar, né? Então, aqui a bureta,
o Erlenmeyer. Então, quem que ele está titulando? Hidróxido de sódio. Então, aqui embaixo, ó, 20 ml de NaOH, né? É o que ele está titulando. Então, quem é o padrão aqui? Que é o nosso titulante, é o ácido sulfúrico 0,02 molar, né? Então, ele já falou aqui que ele gastou aqui, né? Gastou 50 ml para neutralizar esses 20, ó. Então, ele quer saber aqui qual é, né, a molaridade desse camarada. Aí, pela reação, né, que a gente tem que montar primeiro para verificar, né? Se a reação for 1 para 1, perfeito, a gente já usa a equação M vezes V igual M vezes V, tanto do ácido se igualando quanto a base. Mas eu tenho que montar, ó, ácido sulfúrico, vocês já até sabem, né, que não vai ser 1 para 1. Com hidróxido de sódio, vai formar, eu preciso de 2 hidróxidos de sódio, né, para formar o sal, mais 2 moléculas de água. Então, a gente já percebe que aqui na equação é 1 mol para 2 mol, né? Então, quando eu faço a igualdade, número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base. E elas não são iguais, ó, pela equação. 1 mol não é igual a 2, né? Então, eu percebo que para igualar isso, né, aqui para dizer que o número de mols tem que ser igual, eu multiplico o lado do ácido por 2, né? Então vai ficar 2 que multiplica a molaridade do ácido vezes o volume é igual molaridade vezes o volume da base. Então, substituindo, vai ser 2. Qual é a molaridade do ácido? 0,2. Qual é o volume que ele gastou? 50 ml. Qual é a molaridade da base? Eu não sei. E o volume? Eu estou titulando 20 ml. Então, agora eu resolvo e encontro o valor da molaridade da base, né? Então, vai ser 0,2 vezes 50 vezes 2. Então, a molaridade aqui vai ser 20 dividido por 20, né? Então, vai ser igual a 1 mol por litro. Tá? Então, a molaridade do NaOH que eu queria saber, que é essa aqui, é 1 mol por litro. Pronto. Respondemos, né? Aí ele só pediu para identificar, né? Quem é o titulante, quem é o titulado. Então, aqui em cima, o ácido sulfúrico é o titulante, né? E aqui é o titulado, né? Que é a base. Que eu acabei de determinar a concentração dela, que é 1 mol por litro. Tá? Perfeito. Vamos para a questão 5. Qual o volume de hidróxido de magnésio 0,4 molar necessário para neutralizar 80 ml de ácido clorídrico 1,5 molar? Então, novamente, ó, ele já deu aqui quem é a base, quem é o ácido. Você precisa montar, né, a reação para verificar se é 1 para 1 ou não. Então, hidróxido de magnésio mais ácido clorídrico, a gente já percebe que não vai ser 1 para 1, porque eu tenho 2 hidroxila e tem apenas um hidrogênio. Então, já percebo que eu preciso de 2 HCl para neutralizar essas 2 hidroxilas, né? Vai formar então aqui, ó, cloreto de magnésio mais 2 moléculas de água. 2 moléculas de água. Então eu percebo que é 1 mol de base para 2 mol de ácido. Então, o número de mols de base tem que ser igual ao número de mols de ácido. E eu já estou vendo que para estabelecer essa igualdade, eu tenho que usar a matemática, que está dizendo que é 1 para 2. Então, quem que eu tenho que multiplicar por 2 para igualar? A base. Porque se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 2 mol é igual a 2 mol. Né? Então, eu igualo.
Então, eu multiplico aqui a base, né? Vamos colocar aqui, ó, entre parênteses, estou multiplicando aqui a base por 2. Quando eu multiplico por 2, a igualdade está estabelecida. Então, agora, substituindo, vai ser 2, que é N, né? Molaridade vezes o volume, que vai ser igual a molaridade do ácido vezes o volume. Agora, é só substituir, ó. Eu tenho a molaridade, né? Vamos circular aqui em vermelho, ó. A molaridade da base e tem a molaridade do ácido. Tem o volume do ácido, ele quer saber qual o volume, né, da base. Então, eu acho esse volume da base. Substituindo, eu vou ter então aqui, ó, vai ser 2. Qual é a molaridade da base? 0,4. Qual é o volume? Não sei, é o que eu quero descobrir, então continua a ver. Qual é a molaridade do ácido? 1,5. Qual é o volume? 80 ml, né? Então, resolvendo aqui, eu acho o volume. Então, vai ser 2 vezes 0,4, vai dar 0,8 V, é igual a 1,5 vezes 80, 120, né? 120. Então, o volume vai ser 120 dividido por 0,8, que vai dar, o volume vai ser 150 ml de quê? De Mg, que é o hidróxido de magnésio. Então, eu preciso, para neutralizar esses 80 ml de ácido, eu preciso de 150 ml de hidróxido de magnésio, tá? Questão 6. Um estudante verifica que 20 ml de hidróxido de potássio são necessários para neutralizar uma amostra de 30 ml de ácido. Determina a molaridade do HCl. Então, novamente, sempre vai estar usando essa equação, né? Molaridade 1 vezes volume 1 tem que ser igual a molaridade 2 vezes volume 2. Isso se a reação for 1 para 1. Por isso que eu tenho que montar, né? KOH mais HCl, eu já sei que vai ser 1 para 1, mas eu vou mostrar, né, que forma o sal mais uma molécula de água. Então, aqui é 1 para 1. 1 mol, 1 mol. Então, eu já sei que molaridade de KOH vezes o volume, né, tem que ser igual a molaridade do HCl vezes o seu volume. Tá? Com isso, eu já substituindo. Qual é a molaridade do hidróxido de potássio? 0,3. Então, eu substituo aqui 0,3, né? Qual é o volume? O volume que ele pegou aqui, ó, 20 ml de KOH na concentração 0,3. Então, cuidado, né? Então, aqui é 20. Qual é a molaridade? Eu quero saber justamente a molaridade do ácido. Então, eu não tenho a molaridade do HCl, é o que eu quero descobrir. Qual é o volume que eu estou titulando da amostra de HCl? 30 ml. Então, coloco 30 aqui. Então, vai ser molaridade do HCl vai ser igual a 0,3 vezes 20, vai dar 6 dividido por 30. Então, a molaridade do HCl, que eu estou titulando, é 0,2 mol por litro. Tá? Então, resolvemos aí a titulação. Questão 7. Para sua completa neutralização, uma amostra de vinagre, né? Então tá aqui, vamos circulando, ó. 5 ml de vinagre consumiu 25 de uma solução que contém 0,2 de hidróxido. Então ele fez a neutralização com hidróxido de sódio, né? Supondo que o único componente do vinagre seja o ácido acético, né? Ele está querendo dizer aí que seria ele puro, né? Calcule a massa em gramas de ácido. Então, ele quer a massa, ó, então tem que se atentar ao que ele pediu, em gramas, contida em 1 litro. Então, vamos montar aqui e verificar, né, a titulação, né, montar o sisteminha. Então, ele está titulando com NaOH 0,2 molar, né?
E aqui ele já diz que ele usou aqui para titular, consumiu 25 ml de base. Só que o vinagre está aqui embaixo. Ó. Quantos ml? Ele pegou 5 ml e colocou aqui 5 ml de ácido acético, né? Ele quer saber a massa. Bom, se eu descobrir aqui a molaridade, né, eu acho a massa. Nós já sabemos por quê, né? Porque molaridade é mol por litros. Se eu sei o número de mols que tem aqui, eu acho a massa, né? Transformando o número de mols para massa. E transporto isso para 1 litro, né? Porque eu só peguei 5 ml. Eu vou descobrir em 5 ml, tá? Depois eu tenho que saber quanto que tem em 1 litro. Então, resolvendo aqui, ó, a gente já viu que a reação do ácido acético, se você não lembra, né, mas a gente já fez, consulte, faça uma consulta. Reagindo com hidróxido de sódio, forma o sal acetato de sódio. Ó. Forma isso aqui, mais água. A reação é 1 para 1, né? É 1 para 1. Então, eu já sei que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Então, molaridade vezes o volume é igual a molaridade vezes o volume da base. Qual é a molaridade do ácido? Eu não sei, né? Ó, é o que eu estou querendo saber. Então, permanece aqui o M, ó, copio. Qual é o volume? Eu estou titulando 5 ml. Qual é a molaridade da base? 0,2. Qual é o volume que eu gastei? 25 ml. Então, a molaridade aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 0,2 vezes 25, vai dar 5 dividido por 5, que é igual a 1 mol por litro. Ah, então aqui eu descobri que essa molaridade aqui, né, é igual a 1 mol por litro. Mas eu tenho que saber quantos mols tem, né? Então, o que é molaridade? Molaridade é número de mols sobre o volume. Se eu achei a molaridade, eu acho o número de mols. Né? Contido em quê? Em 5 ml, tá? Aqui é 5 ml. Eu quero saber quanto que tem nesses 5 ml, tá? Porque se eu acho aqui, né, esse número de mols, se eu tenho a concentração aqui, né, dessa solução, então eu acho quantos mols tem nesses 5 ml. Então, 5 dividido por 1000, então vai ser 0,005 litros. Então, o número de mols que tem aqui, vezes 1, vai ser a mesma coisa, 0,005 mol. Né? Isso em 5 ml. Tá? Então, 0,005 mol está em 5 ml. Então, eu descobri que nesses 5 ml tem essa quantidade de mols. Só que eu quero saber quanto que tem em 1 litro. 1 litro é 1000 ml, então eu coloco aqui 1000 ml. Tem quantos mols? Então, vai ser vezes 1000, esses 0,05, dividido por 5. Tem o quê? X tem igual a 1 mol, né? Porque 0,005 vezes 1000 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Então, nesse 1 litro tem 1 mol. E qual é, né, a massa molar do hidróxido do ácido acético? Né? Vai ser 12, que é o carbono, são dois carbonos vezes 2, né? Mais 2 oxigênios, que é 16, mais 4 hidrogênios, né? Dá 60. Então, eu já sei que aqui a massa molar desse ácido é 60 gramas por mol. Olha, se 1 mol foi justamente o que tem nesses 5 ml, então quantos gramas tem? Tem 60, né? 60 gramas. Então, ele quer saber qual é a massa, né, em gramas que está contida nesse vinagre. Bom, se 1 mol de ácido tem 60 gramas, e eu
justamente descobri que tem 1 mol, então 1 mol de ácido também vai corresponder a 60 gramas. Então, a resposta aqui é 60 gramas de ácido acético. Eu acabei de descobrir que esses 5 ml tem justamente 60 gramas. Então, é assim que a gente resolve, tá? Vamos para a questão número 7. O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma amostra de 7,5 ml da solução de uma bateria requer 40 ml de hidróxido 0,75 molar para sua neutralização completa. Ele quer saber a concentração molar do ácido nessa bateria. Então, novamente, né, ele titulou, né, vamos desenhar. Ele pegou aqui uma amostra de 7,5 ml, né, de quê? De ácido sulfúrico. Titulou com o quê? Com NaOH 0,75 molar. Ele gastou quanto de base? Aqui ele diz que ele gastou 40 ml. Então, foi o que ele gastou. Então, ele quer saber aqui a concentração, né, molar daqui. Qual é a concentração molar? Então, eu já sei que a reação, né, de ácido sulfúrico mais NaOH, a reação de neutralização, vou ter que representar. Eu preciso de 2 mols de base, né, para formar Na2SO4, que é o sal, sulfato de sódio, mais 2 moléculas de água. Então, nós já sabemos que é 1 mol de ácido para 2 mol de base. Então, eu já sei que eu vou ter que multiplicar na equação N de ácido, né? Tem que ser igual N da base. Eu já sei que eu multiplico aqui o lado do ácido por 2, para igualar, né? Para igualar. Então, vai ser 2 igual molaridade vezes o volume do ácido, tem que ser igual molaridade vezes o volume da base. Então, agora é só substituir. Molaridade do ácido é o que eu quero saber. Então, o M continua, não sei. Qual é o volume? Estou titulando 7,5 ml. Qual é a molaridade da base? 0,75. Qual é o volume que eu gastei? 40 ml. Então, agora eu resolvo, vai dar aqui 2 vezes 7,5 vai dar 15 M. Vai ser igual 0,75 vezes 40 vai dar aqui 30, né? Então, molaridade é 30 dividido por 15. 30 dividido por 15 vai dar 2, né? Então, a molaridade do ácido sulfúrico vai ser igual a 2 mol por litros. Então, a molaridade de 7,5 ml da solução da bateria é 2 mol por litro. Ok? Vamos para a questão 9 agora. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia é de 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração de amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico, de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir toda a amônia dessa amostra foram gastos 25 ml de ácido. Qual a concentração em gramas por litro? Então ele não quer em mol por litro, ele quer gramas por litro. Então eu tenho que me atentar ao que ele está pedindo. Ó. Então a gente vai montar o sistema. Vamos desenhar novamente. Ó. Então ele pegou aqui, colocou HCl, então é o nosso titulante, 0,1 molar. Colocou aqui no L-Maia, quantos ml de amônia? 5 ml. 5 ml, né? 5 ml. Aí, então aqui tem NH3, amônia.
Mas ele diz que na titulação ele gastou 25 ml do ácido, do titulante. Então eu consigo saber aqui a molaridade, né? Ou se você quiser saber o número de mols, tanto faz, né? De todo jeito, basta eu perguntar para a equação. Então eu primeiro tenho que pegar e montar a equação da reação, né? Da amônia com HCl. Vai formar o quê? Vai formar NH4Cl, forma cloreto de amônio. Esse já é o sal, tá? Não forma água, forma diretamente o sal. NH4Cl, né, que é o cloreto de amônio, tá? Então aqui eu já percebo que a reação também é 1 mol para 1 mol, tá? Então, se eu saber quantos mols, né, tem aqui, né, eu posso querer saber quantos mols ou pode saber a molaridade. Se eu quiser saber a molaridade, depois eu descubro quantos mols. Ou eu já posso calcular aqui direto quantos mols foram gastos, que se é 1 para 1, a gente já sabe quantos mols, né, tem aqui. Então, melhor de fazer por mols, né? Então, quer dizer que se aqui me diz que eu gastei, ó, então vou pegar aqui, ó, essa informação, eu quero saber o valor de N. Como que eu acho o N aqui? É 20 a molaridade vezes o volume. Então, N aqui que ele gastou, né, vai ser 0,1. Qual é o volume? 25 ml em litros, né? Que é 0 vezes 0,025. Então, N aqui vai ser 0,0025, né? Bom, se ele gastou aqui 0,0025 de ácido e é 1 para 1, então o número de mols aqui também, né? Qual vai ser o número de mols aqui, ó? O número de mols vai ser igual a 0,0025 mol de NH3. Pronto, achei. Só que aqui é em quanto ml? Em 5. Em 5 ml. Por que é a mesma quantidade? Porque a equação de neutralização é 1 para 1. Ou seja, se ele gastou 0,025 mol de ácido, então ele vai consumir 0,0025 de base, de amônia. É o que tem aqui dentro, porque a reação é 1 para 1. Tá? Então, a mesma quantidade. Se eu quisesse usar MV vezes a molaridade da amônia vezes o volume da amônia sendo igual molaridade do ácido volume do ácido, eu acho a molaridade aqui. E depois, molaridade, eu caio novamente, transformando em número de mols, tá? Mas aqui é mais, como é 1 para 1, é mais fácil, né? Você escolhe o que, que você achar melhor. Eu já mostrei num exercício lá anterior, né? Então aqui, como é 1 para 1, eu já me preocupo em saber quantos mols. Mas eu respondi a pergunta? Ainda não. Ele quer a concentração em gramas por litros, né? Então, eu já sei que em 5 ml eu tenho 0,0025 mol de NH3, né? Bom, se ele quer saber em gramas por litro, é porque a concentração aqui é 9,5 gramas em 1 litro, que é o quê? 1000 ml. Né? Para eu saber a concentração, então eu quero saber em 1000. Em 1000 ml, quanto mols eu tenho. Né? 1000 ml é 1 litro, então 1000 vezes 0,0025 dividido por 5, eu vou ter aqui X é igual a 0,5 mol, né? Em 1000 ml. Só que eu preciso saber isso em gramas. Então, como que eu transformo isso em grama? Massa, né? Vai ser o quê? 0,5 mol vezes a massa molar. Qual é a massa molar da amônia? NH3 é 17, né? 17 gramas por mol, né? Então, a massa desse 0,5 mol é 0,5 vezes 17, vai dar 8,5 gramas, né? Ou seja, 8,5 gramas
por o quê? Por 1 litro, né? Então, se eu quiser saber a concentração, 8,5 gramas em 1 litro, que é o que a gente sabe que é a concentração, então vai dar o quê? Vai dar 8,5 gramas por litro. Então, eu já percebo que a concentração do rótulo é 9,5. Então, eu já percebo que não está dentro do que está dizendo a embalagem. Porque quando eu fiz a titulação, eu descobri que em 5 ml tem 0,025 mol, em 1000 vai ter 0,5, que convertendo para gramas, então em 1 litro tem 8,5, enquanto o rótulo está dizendo que tem 9,5 gramas, ou seja, está abaixo do que está especificado no rótulo. Tá? Então a titulação comprova que a informação contida no rótulo não procede, tá? Menor, ok? Então vamos para a questão 10. Uma líquida de 25 ml da solução descrita na questão 10, então aqui é 9, tá, pessoal? Então aqui corrige, é na questão 9. Na questão 9. Só que tem um porém, né? Agora eu não lembro se essa questão é que eu tirei questões. Não era para ser essa, eu acho. Eu teria que ver a lista anterior, porque eu reduzi questões para vocês, tá? Eu acho que não era essa não. 25 ml. Não é essa mesmo. Não seria nem a 9. Seria uma outra que eu acabei tirando, tá, pessoal? Então, essa aqui, ó, questão 10, vocês não façam não, tá? Porque não tá aqui a questão 10 que eu fui tirando, né? Então, ficou sem sentido essa questão. Teria que ver quem seria a questão que está relacionado com a questão 10, tá? Então, já não faça essa questão. Então, vamos para 11. Uma líquida de 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0 mol por litro foi titulada com HCl. Note que sempre vai ser, né, a titulação com esses exemplos de ácido, base, então você já tem que se acostumando, né, montar a equação. Mas aquele que é o pH inicial, né, aquele que a gente trabalhou, né, na questão do ponto de equivalência, antes do ponto de equivalência, tá? Então aqui, ó, a gente já pensa no aparato, né, pensando na titulação, sempre gosto de desenhar para visualizar. Então ele está titulando 10 ml de NaOH 0,1 com HCl, que é o nosso titulante, 0,2, né? Ele quer saber qual o pH inicial. Bom, pH inicial vai ser de quem? Daqui do frasco. Ó. Então, o pH inicial é o que está aqui, ó, né? Então, como que eu calculo o pH? Por ser uma base, vai ser, eu calculo primeiro pOH. Então, pOH é menos log da concentração de hidroxila. Qual é a concentração de hidroxila? 0,1. A gente já sabe que a dissociação vai ser a mesma concentração, de 0,1. pOH vai ser igual menos log de 0,1. Então, pOH vai ser 1. Então, qual é o pH? pH só pode ser 13. Então, eu já respondo aqui, inicialmente, o pH é 13, antes de começar a titular. Aí, quer saber qual é o pH no ponto de equivalência? Olha, nós já vimos que na reação aqui de NaOH mais HCl, por ambos serem fortes, vai formar um sal neutro, né? Então, eu já respondo o pH, né? Então, eu vou responder aqui. O pH no ponto de equivalência é 7, né? A gente já sabe por quê. Porque um ácido forte com uma base forte forma um sal neutro. Se é um sal neutro, o pH vai ser 7. Não preciso calcular nada, que quem dá o pH da solução é a autoprotólise da água,
Por isso que é 7. Nós já vimos isso. Qual o volume esperado para alcançar o ponto de equivalência? Bom, então aí eu posso responder, né? Se é 1 para 1, então eu coloco aqui, ó, molaridade, tá em vermelho aqui agora, molaridade de NaOH vezes o seu volume é igual a molaridade do HCl vezes o seu volume. Eu já estou fazendo direto porque a gente já sabe, né, que como é 1 mol, né, aqui é 1 mol para 1 mol, né, nós vimos que o número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base. Como aqui é 1 para 1, né, então eu já uso aqui molaridade vezes o volume. O que é N? N, que é número de mols, nada mais é que a molaridade vezes o volume. Então, só substituir, né? Substituindo molaridade da base, é 0,1. Qual é o volume? Né? Aqui eu estou usando 10 ml. Qual é a molaridade do ácido? 0,2. Qual é o volume de ácido? Não sei. Então, o volume de HCl vai ser justamente o volume do ponto de equivalência, né? Então, vai ser 0,1 vezes 10, vai ser 1 dividido por 0,2. O volume de HCl vai ser igual a 5 ml. Tá? Então, aqui, esses 5 ml é justamente o volume, né? O volume para alcançar o ponto de equivalência, né? Na verdade, é o volume, né? Já da neutralização. Pronto, resolvi. Questão 12. Uma líquida de 10 ml de uma solução de HCl 0,2 mol por litro foi titulada com NOH 0,1. É o mesmo, né? Deixa eu ver aqui. É o mesmo. Os 10. Tá repetido, né? Hidróxido de sódio 0,1. Ele inverteu, né? Titulou hidróxido de sódio. Ele pegou 10 ml. Agora aqui é do ácido, né? Eu estava achando que era a mesma coisa, né? Mas não é não. Então aqui ele só inverteu, ó, mudou as concentrações, mas vamos ver que vai dar a mesma coisa, né? Mas será que o pH vai diferenciar? Vai, porque agora ele está titulando um ácido, né? Aqui ele titulou uma base, agora aqui ele vai titular um ácido. Então vamos montar, parece a mesma coisa, né? Olhando. Então aqui ele pegou, colocou 10 ml de HCl 0,2 molar, né? E titulou com NaOH 0,1, né? 0,1. Então a gente já sabe que a reação de NaOH mais HCl vai ser NaCl mais água. Então ele quer saber o pH inicial. Então agora o pH não vai ser o mesmo do exercício 11, porque agora quem vai dar o pH vai ser o ácido, né? E o ácido, a concentração dele aqui vai ser menos log de H+, que aqui agora é um ácido, né? É um ácido, então a concentração dele vai ser 0,2, porque é um ácido forte, a gente já viu isso, né? Então vai ser pH menos log de 0,2. Então pH vai ser igual a menos log de 0,2. Pulou aqui. Menos log de 0,2 vai dar 0,70. Então esse é o pH. Qual é o pH no ponto de equivalência? A mesma coisa que a gente viu do anterior. O pH no ponto de equivalência vai ser igual a 7, porque nós já vimos, é um ácido forte com a base forte, dá um sal neutro. Então o pH é dado pela autoprotólise da água. Mesma coisa, né? Só que aqui mudou o pH, porque agora aqui quem dá o pH é um ácido. No anterior aqui o pH quem deu foi a base, né? Então a gente calculou o pH para depois achar o pH, tá? E como aqui é um ácido,
Então, o pH é dado pela concentração de H+, por ser um ácido forte, a concentração vai ser igual a 0,2. Tá? Nós já vimos isso, se fosse um ácido fraco, a gente teria que usar o Ka, né, desse ácido. Qual é o volume esperado no ponto final de equivalência, né? Então, a gente vai saber o volume do ponto de equivalência. Novamente, ó, eu pego molaridade da base, né? Vezes o seu volume, como é 1 para 1, mesma coisa que a gente fez no outro, né? Molaridade do HCl vezes o seu volume. Molaridade da base, 0,1. Qual é o volume? Não sei quanto que eu vou gastar. Molaridade do ácido, 0,2. Qual é o volume? 10 ml. Né? Então, o volume vai ser 0,2 vezes 10, vai dar 2. 2 dividido por 0,1. Então, o volume de NaOH vai ser o volume do ponto de equivalência, né? Dividido por 0,1, vai ser 20 ml. 20 ml. Então, esse aqui vai ser o volume do ponto de equivalência, tá? Para neutralizar, né? O volume esperado vai ser 20 ml de base, né? No anterior foi 5 ml, foi inverso, né? Porque mudou as concentrações, tá? Então é isso. Vamos agora para a questão 13. Considera que você está no laboratório realizando a titulação abaixo. Esse sistema representa um ponto isolado da titulação realizada. Identifique em que ponto da titulação o sistema se encontra e calcule o pH da seguinte solução no ponto citado. Então, olha, se ele está titulando 35 ml de ácido benzoico com 35 ml de hidróxido de sódio, então vamos ver o que seria, né? Então, a gente pensando aqui na reação, então é o ácido benzoico, a gente já sabe, né? O ácido benzoico mais NaOH vai formar o acetato de sódio mais água. Então, eu já sei que é 1 para 1, né? Então, se 35 ml, né? Se eu estou usando hidróxido de sódio, então ele fez isso aqui, ó. Vamos desenhar. Então, ele colocou o ácido benzoico aqui. 35 ml de CH3COOH. 0,1, né? Aí, ele colocou a base aqui de concentração 0,1. Ele disse que usou 35 ml. Então, você já concorda que se a concentração é a mesma, né, eu já sei que o volume de neutralização tem que ser o mesmo, né, porque a equação é 1 para 1, aquilo que nós já vimos. Então, a pergunta aqui, ó, identifique em que ponto da titulação o sistema se encontra. Se encontra no ponto de equivalência, né, no ponto de equivalência, né, justamente nessa situação a gente tem, então, a neutralização total, né, de 35 ml de base neutralizando os 35 ml de ácido. Então ele quer saber agora o pH nesse ponto citado. Bom, então a gente já sabe que o pH aqui, né, justamente é dado por quem? A gente viu que formou um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base forte, então o pH aqui é dado pelo quê? É dado pela hidrólise do sal. Então, a gente tem que calcular aqui, né? Então, aqui se formou, quantos mols equivale aqui? Vamos ver. O número de mols que ele gastou vai ser 0,1 vezes 35 dividido por 1000, né? Vezes 0,035. Então, o número de mols aqui vai ser 0,035 mol, né? Então, ele aqui embaixo também vai ser a mesma quantidade, que está no ponto. Então, se eu tenho aqui 0,0035, porque é a mesma quantidade, 0,0035 de base, vai formar 0,0035 do sal, né? Então, a concentração do meu sal, que sofre hidrólise, eu preciso calcular, né? Que é o acetato, vai ser
0,0035 dividido pelo volume total, que é 70 ml, que é 0,07 litros, né? Então, aqui mol. Então, qual vai ser a concentração? 0,07 vai ser 0,05 mol por litro. Por que eu calculei a concentração do sal? Porque é ele que vai sofrer hidrólise, então ele que vai dar o pH da solução. Então, a gente sabe que se é hidrólise, vamos desenhar a equação de hidrólise. CH3CO, que é o sal, se dissolve em íons acetato mais sódio. Então, qual é a concentração aqui do acetato? 0,05. E daqui, não sei, porque vai sofrer hidrólise, né, esse sal. Perdão, aqui é a mesma coisa, ainda não fiz da hidrólise, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é um sal, aqui é 0,05 e aqui 0,05. Quem vai sofrer hidrólise? Esse camarada aqui, ó, vai sofrer hidrólise, eu já sei a concentração dele. Então, CH3CO menos mais a água sofrendo hidrólise, vai estar em equilíbrio, vai formar o ácido novamente, né? Mais o que? OH menos. Então, monta a equação de KH, vai ser a concentração do ácido, que vai ser formado na hidrólise, vezes a concentração de OH menos, dividido pela concentração de íons acetato, né? Pela concentração de íons acetato. A gente sabe que o KH a gente calcula, né? Porque ele deu o pKa, eu acho o Ka desse ácido, né? Como que eu acho o Ka? É colocar aqui, ó. Se ele deu o pKa, pKa é igual menos log de Ka. Então, eu quero achar o Ka. É só aplicar o antilog desse valor, né? Então, Ka vai ser igual a quanto? Calculo. Então, o antilog de menos 4,2 vai dar 6,3 vezes 10 a menos 5, né? Aí eu consigo achar o KH, que vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo o Ka, né? A menos 5, tá? Então aqui o valor de KH, vou substituir já dividindo, né? 1 expoente menos 14 dividido por 6,3 expoente a menos 5, né? O KH vai ser, vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? O KH vai ser 1,59 vezes 10 a menos 10. Pronto. Então, eu preciso calcular o KH. Para calcular o KH, é a constante a autoprotólise da o KW dividido pelo o Ka. Então, achei o Ka, então acho o KH. Agora, qual é a concentração aqui na hidrólise, né? Ó, na hidrólise, eu não sei o valor aqui, ó. Eu sei a concentração do acetato aqui, ó. Aqui, ó. O acetato, que vai sofrer hidrólise, é 0,05. Então, o valor aqui eu tenho 0,05. Agora, aqui eu não sei e aqui também não sei. Eu chamo de x, né? Então, eu substituo, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar de preto. Então, KH vai ser 1,59 vezes 10 a menos 10, vai ser igual x ao quadrado, né? Já vou desconsiderar esse valor aqui, ó, né? Que ele é tão pequeno em relação, mesmo multiplicando por 1000, o KH, ele vai ser muito menor que 0,05. Então, eu desconsidero um menos x, né, que estaria aqui, ó, menos x. Desconsidero ele, então deixo apenas 0,05. Então, qual que vai ser o valor de x? Basta eu resolver isso aqui, ó, já vou fazer direto, tá? Ó. Então, vai ser 0,05 vezes 1,59 expoente a menos 10, e eu tiro a raiz, né? Vai ser a raiz disso aqui. A raiz vai dar, o x vai dar 2,59
82 vezes 10 a menos 6. Então, quem é X? X é a concentração de hidroxila. Então, agora, eu só posso calcular o POH, que é menos log da concentração de hidroxila. Então, POH vai ser o menos log de 2,82 vezes 10 a menos 6, tá? A menos 6. Então, POH vai ser igual ao quê? Menos log de 2,82 expoente a menos 6 vai dar 5,55. Mas é o POH que eu quero? Não, eu quero o pH. Basta subtrair de 14, né? 14 menos 5,55 vai dar 8,45. Pronto. Esse aqui é o valor do pH devido à hidrólise do sal. Tá? Então é isso que vai acontecer. Tá? Assim que a gente resolve. Então vamos para o próximo exercício. Vamos agora para o exercício 14. Então ele diz assim, considere a titulação, né, de 20 ml de um ácido fraco com hidróxido de sódio. Então a gente já sabe que vai formar um sal de caráter básico, porque é um ácido fraco, né? Ele colocou aqui HA, um ácido fraco qualquer. Então eu já sei que vai formar um sal de caráter básico. Então esse sal vai sofrer hidrólise, então no ponto de equivalência o pH não vai ser 7, vai ter que ser um pH acima de 7, porque o sal tem caráter básico. E ele quer saber na questão A, em qual pH ocorrerá esse ponto de equivalência. Então, o pH que vai acontecer o ponto de equivalência é justamente quando esse ácido vai sofrer hidrólise. Então, montando aqui a reação desse ácido, ó, a gente já sabe que HA mais NaOH vai formar NaA mais água, né? Então, esse aqui vai ser o sal, ó, um sal de caráter básico, né? De caráter básico. Bom, para eu saber o quanto que vai formar, eu já sei que a reação é 1 para 1, eu preciso saber qual é o volume, né? Nesse ponto de equivalência. Então, a gente já percebe, né, que ele falou que a concentração tanto do ácido quanto da base, ó, tanto desse ácido quanto dessa base, é 0,1 mol por litro. Então, se ele está titulando 20 ml e a reação é 1 para 1, então a gente já sabe que o volume, né, o volume no ponto de equivalência, né, o volume do ponto de equivalência vai ser igual a 20 ml. Né? Então, o volume final vai ser 40, porque se eu estou titulando 20. E para neutralizar esses 20, eu vou precisar de 20 ml de base. Então, eu vou conseguir prever aí a concentração desse sal e calcular o pH, né? Então, se eu utilizei 20 ml de base, quantos mols, né, vai ser desses 20 ml? Então, vai ser o número de mols, né, vou colocar aqui o número de mols, vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então, o número de mols, a molaridade da base é 0,1, né? Então, é 0,1. Qual é o volume para neutralizar esses 20 ml de ácido? 20 ml, né? Então, a gente já sabe, né? Não estou nem fazendo um cálculo aqui, que eu já estou repetindo toda hora a mesma coisa, né? Então, novamente, ó, se a gente monta a equação, é 1 para 1. Né? Então, eu tenho que saber qual é o volume que eu vou gastar de base. Como a concentração do ácido é a mesma, né? E a equação, a proporção estequiométrica é 1 para 1, então 20 ml de ácido eu vou precisar de 20 ml de base. Então, esse 20 ml aqui, ó, no ponto de equivalência, vai ser de NaOH. Então, eu quero saber quantos mol de NaOH equivale a esses 20 ml. Então, eu estou multiplicando aqui o número de mols, a molaridade da base, vezes o seu volume, né, que é 20 ml que eu gastei, tá? Isso em litros, tá, pessoal? Que vai ser 0,02, né? Então, o número de mols vai ser 0,002 mol. Então, se eu colocar aqui 0
0,002 mols de ácido. Tenho também 0,02 mols de base, vai formar 0,002 mols de sal. Então, agora eu calculo a concentração desse sal, ó, né? Vou colocar aqui do lado. A concentração do sal que foi formado vai ser número de mols sobre V. Qual é o número de mols que formou de sal? 0,002 mol, dividido pelo volume total. Olha, se eu tinha 20, coloquei 20 de base, o volume total é 40, né? Então, aqui vai ser 0,04 litro. Então, qual é a concentração? 0,002 dividido por 0,04. Vai dar 0,05 mol por litro, né? Ele já deu o Ka do ácido que a gente vai precisar, porque esse sal vai sofrer hidrólise, né? Então, nós vamos ter aqui, vou colocar o sal, o Na, se dissolve em Na+, mais A menos. Então, qual é a concentração desse sal? 0,05. E de íons sódio, 0,05. E do ânion, né, da base conjugada, 0,05. Então, quem vai sofrer hidrólise? Quem vai sofrer hidrólise vai ser justamente o A-. Né? Então, eu mostro aqui a reação de hidrólise do A-, que é a base conjugada do sal, mais água. A reação de hidrólise vai formar novamente o ácido fraco mais OH-, né? Então, eu sei a concentração desse A-, 0,05. E aqui, X, a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? Então, eu preciso do quê? Da equação de equilíbrio, né? KH, porque é a hidrólise, né? Vai ser a concentração de HA vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de A-, tá? O KH a gente calcula. Como calcula o KH? É o KW sobre o Ka. Então, o KH vai ser 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,0 vezes 10. Aqui não coube, né? Opa, passou. Vezes 10. Deixa eu apagar aqui, ó, que não tá cabendo. Vezes 10. Então, o KH vai ser igual, vezes 10 a menos, que não está aparecendo, tá, pessoal? Estou tentando colocar aqui, ele está pulando. Mas é vezes 10 a menos 5, tá? Então, expoente menos 14 dividido por 1 expoente menos 5. Então, o KH vai dar 1 vezes 10 a menos 9, tá? Então, calculou o KH. Então, agora é só substituir, né? Ó. Vamos mudar aqui a cor. Então, aqui, o KH, já vou substituir aqui direto. Ó. Então, aqui, ó, no lugar do KH, eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 9. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 9 é igual. Qual é o valor do HA? X. E da hidroxila? X. Então, vai ser x ao quadrado. Dividido. Qual é a concentração de A-? Está aqui, ó, 0,05. Então, 0,05. Então, x eu já consigo achar. Vai ser a raiz, né? De 0,05 vezes 1 expoente menos 9. Vai dar 5 vezes 10 a menos 11. A raiz, então, x vai ser 7,07 vezes 10 a menos 6. Então, quem é x? X é a hidroxila. Ó. Então, eu achei o valor da hidroxila, que representa x. Então, se x
7,07 vezes 10 a menos 6, eu só posso calcular o POH. Então, POH é menos log de 7,07 vezes 10 a menos 6. Então, POH é igual a menos log de 7,07 expoente a menos 6, 5,15. Né? Mas eu quero o quê? Eu quero pH. Então, 14 menos 5,15. Então, pH vai dar quanto? 14 menos 5,15 vai dar 8,85. Pronto. Esse é o valor do que ele quer saber do pH no ponto de equivalência. Então, a gente já sabe, no ponto de equivalência, né, vai ter a neutralização do ácido da base, só que o sal formado ele sofre hidrólise. Então, o pH no ponto de equivalência é dado pela hidrólise do sal. Então, fiz aqui, o sal se dissociou. Então, quem sofre hidrólise é o A-, sofreu hidrólise. Então, eu tenho que calcular a concentração de hidroxila, porque a partir da concentração de hidroxila, eu acho o pOH, e com o pOH, eu acho o pH. Tá? Então, respondemos a questão 14, alternativa A. Agora, ele quer saber qual o pH quando houver 5 ml de excesso de base. Né? Então, se o ponto de equivalência é 20 ml de NOH, agora quer saber quando tiver 5 ml em excesso, né, dessa base. Então, vamos responder a questão B. Então, vamos lá. 5 ml de base. Olha, se nós estamos titulando aqui, ó, vamos desenhar só para ilustrar. Então, aqui, ele está titulando com NOH 0,1 molar e ele utilizou 20 ml, né, para neutralizar justamente aqui os 20 ml de um ácido fraco, né? Ó. Vou botar aqui de H, que é um ácido fraco, na mesma concentração, certo? Então, ele quer saber, ó, 5 ml de excesso de base. Ó. Então, quando ele colocar 25, então vai ser quando ele colocar 25 ml, né, de base. Então, ele vai estar após o ponto de equivalência, porque 20 ml é no ponto de equivalência, né? Então, a gente já sabe aqui, ó, que esses 20 ml aqui, ó, tem quantos mols? A gente já sabe aqui, ó, que é 20 dividido por 1000, né, vezes 0,1. A gente viu que é 0,002 mol, né? Quando ele colocar 25 ml de NOH, porque ele quer saber quando tiver 5 ml de excesso, é 5 ml a mais, né? De base. Quando ele colocar isso aqui 0,1, eu quero saber quantos mols ele colocou. Então, vai ser 25 dividido por 1000 vezes 0,1. Então, vai ser 0,0025 mol. Então, eu já sei que está em excesso justamente a base. Né? Quanto que está de excesso? 0,005. Então, o excesso aqui, ó, o excesso de NaOH vai ser igual a 0,0025 menos 0,002, que vai dar igual a 0,0005 mol. Isso é o excesso de base, né? Isso é o excesso de base. Agora, acontece que esse pH, por ser um ácido fraco com uma base forte, a gente tem que considerar que forma o sal, né? Então, só que eu posso calcular já o pH, quem quiser calcular o pH usando o tampão, considerando a hidrólise do sal, pode calcular. Mas vai ser tão pequeno a variação, porque o excesso de base vai ser tão significativo em comparação ao sal, que a variação vai ser pequena. Se eu quiser desconsiderar a hidrólise do sal,
nesse caso, porque a base está em excesso, eu posso desconsiderar, mas se eu quiser considerar a hidrólise do sal, eu uso a equação de tampão. Mas é mais fácil a gente desconsiderar para vocês não ter todo aquele trabalho de calcular, né, fazer a equação de hidrólise. Então, o pH vai ser dado pelo esse excesso de base, né? Então, eu preciso calcular a concentração do NaOH que está em excesso, né? Que vai ser o número de mol sobre o volume. Então, 0,0005 mol dividido, qual é o volume total? O volume total agora é 0,045 litros, que era 20, né? Aqui no Elemar ele colocou 25, então é 45. Então, ponto 0005 dividido por ponto 045, né? Então, aqui vai dar, ó, concentração 0,011 mol por litro. Então, eu calculo o pOH. Vai ser o menos log da concentração de OH-, né? Como é uma base forte, só tem uma hidroxila, então a concentração vai ser 0,011. Então, pOH é igual ao menos log de 0,011, né? pOH é igual a menos log de 0,011, vai dar 1,96. Mas ele não quer o pOH, né? Ele quer pH. Só de subtrair de 14, né? 14 menos 1,96 vai dar 12,04. Então, aqui é a resposta do pH quando houver 5 ml de base em excesso, né? Então, respondi. Então, a gente tem que entender o que ele está pedindo, né, pessoal? Porque a resolução sempre vai ser do mesmo modo. Agora, ele quer saber o pH quando houver 5 ml de ácido em excesso. Então, vamos montar aqui de novo, né? Ó. Então, se o sisteminha aqui é NaOH 0,1 e aqui embaixo é 20 ml do ácido fraco, né? Também 0,1. Vou lá. Ele quer saber o pH, né? Quando tiver 5 ml de ácido em excesso. A gente já sabe que para neutralizar vai ser 20 ml, mas para ter 20 ml, 5 ml em excesso, né? Em excesso, então eu tenho que colocar, em vez de 15, de 20 eu tenho que colocar 15. Então, para ter 5 ml de ácido em excesso, eu tenho que adicionar 15 ml de NaOH. Porque aí, esse 15 ml vai neutralizar somente 15 ml, os 5 ml vai estar em excesso. Tá? Porque a gente já viu lá na questão A que para neutralizar esses 20 ml de ácido, eu preciso de 20 ml de base. Mas ele quer saber o pH quando houver 5 ml de ácido em excesso. Como o ácido está aqui embaixo, né, no Elemaia, para eu ter 5 ml de ácido em excesso, eu só posso colocar 15, porque 15 neutraliza 15, vai sobrar 5 de ácido. Então, esses 5 ml de ácido vai estar em excesso. Tá? Então, aí eu calculo novamente, né? Quando eu colocar 15 ml, isso aqui vai ser igual a N, né? O número de mols que eu estou adicionando, né? 15 dividido por 1000, para transformar em litro, vezes 0,1. Então, eu estou adicionando 0,0015 mol, né? Aqui a gente já sabe, né, que tem, nesses 20 ml, tem quantos mols? Aqui a gente sabe que tem N igual a 0,002 mol, certo? Aqui a gente já sabe que vai formar, né, na reação, vou colocar aqui de novo, HA mais NaOH forma Na, que é o sal, mais água, tá? Aí a gente tem, ó, lembrando, né, um ácido fraco
com o seu sal. Nós temos um tampão, então você pode resolver aqui o pH pelo tampão. Ó. Aqui a gente pode fazer. Então, quando eu colocar aqui, eu tenho aqui de ácido, ó. Vou colocar aqui embaixo. Eu tenho aqui de ácido 0,002, né? Aí, quando eu adicionar, antes de formar o sal ó, e água, eu vou adicionar aqui 0,0015 de base. Então, ele vai reagir com 0,0015. Então, vai sobrar aqui 0,0005 mol, né? Que mol de excesso de ácido, tá? Que representa aqueles 5 ml. Nesses 5 ml vai ter 0,005 mol de ácido que vai estar em excesso. E vai formar quanto de sal? Vai formar 0,0015 também. De água a mesma coisa, 0,0015. Então agora eu tenho um tampão, ó. Eu tenho ácido, tenho sal, perdão, e tem o ácido, né, que sobrou. Então eu calculo a concentração do ácido que está em excesso é em N sobre V. Qual é o número de mols que está em excesso? 0,0005 dividido. Qual é o volume? O volume é os 15 que eu coloquei mais os 20. Então é quanto? 35 ml. Então dividido por 0,035 litro e aqui é mol. Então agora eu tenho a concentração, né, do meu ácido fraco, né, que está em excesso. Então 0,0005 dividido por 0,035 vai dar 0,043 mol por litro. Agora eu calculo a concentração do meu sal. Eu vou usar aqui o tampão, né? Que é mais rápido, né? Então formou 0,0015 dividido pelo volume total, que é 0,35. Então, ponto 0,015 dividido por ponto 0,35 vai dar 0,043 mol por litro. Então, agora eu tenho um tampão, né? Que a gente sabe que para resolver o tampão, pH é igual a pKa mais log da concentração de quem? Concentração de A-, que é o sal, dividido pela concentração de HA. Né? Então, isso aqui, concentração do sal, tá aqui. Isso aqui é a concentração do ácido. E como que a gente calcula o pKa? Ele deu aqui, ó, vamos voltar lá no exercício anterior. Ele deu lá o Ka, né? Tá aqui, ó, Ka. Com Ka eu calculo o pKa, que é o menos log de Ka, né? Que é 1,0 vezes 10 a menos 5. Então, se ele deu o Ka, então eu vou colocar aqui em cima, ó. Então, ele deu o Ka, que é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Então, pKa é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 5. Então, qual é o valor do pKa? Só aplicar o menos log aí do Ka. Menos log de 1 expoente a menos 5. Vai dar 5. Então, eu vou substituir aqui, né, o valor do pKa. E as concentrações eu já calculei, agora fica fácil de calcular o pH, né, porque é um tampão. Então, pKa é 5 mais log concentração do sal, que é o A-, né, é 0,0143 dividido por 0,043, né? Então, vindo para cá, ó, colocar aqui, então pH vai ser igual a 5 mais log, então 0,0143 dividido por 0,043
Vai ser log de 0,33. Então, pH é igual a 5. O log de 0,33 vai dar menos 0,48. Então, pH vai ser igual a 5 menos 0,48, tá? Então, pH vai ser igual a 5 menos 0,48, 4,52, tá? Então, esse é o valor do pH. Então, a gente calculou sabendo que nós estamos aqui num sistema tampão, tá? Então, eu não posso desconsiderar aqui a hidrólise do sal, então é um tampão, então a gente consegue aqui calcular esse pH usando já direto a equação de Henderson, tá? Que é muito mais prático, ok? Agora o 15 é um tampão também muito fácil, né? Que é só jogar na equação. Então, pH, vamos resolver aqui. pH, a equação do tampão, é pKa mais log, né? Da concentração, se eu quiser colocar do sal, dividido pela concentração do ácido, que é a mesma coisa. Quem que é o sal? Né? Seria a base conjugada do ácido, né? Então, aqui ó, é o sal, esse aqui é o ácido, tá? Então, só jogar na equação. Mas ele precisa do pKa. Com o Ka, eu calculo o pKa. Então, o pKa é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o pKa a gente calcula rapidão. Então, a gente vai ter o menos log de 1,8 expoente a menos 5 vai ser 4,74. Então, agora substituindo aqui na equação, então, pH vai ser igual, qual é o pK? Acabei de calcular, 4,74, mais log, qual é a concentração do sal? Sal está aqui, ó, concentração do sal, 0,4. Então, eu coloco aqui 0,4 dividido pela concentração do ácido, né? Concentração do ácido, 0,5. Então, aqui, 0,5. Então, pH vai ser igual a 4,74 mais log, dividindo 0,4 dividido por 0,5, vai dar 0,8, né? 0,8. Então, pH vai ser igual a 4,74 mais log de 0,8 vai ser menos 0, dá para arredondar para 1, né? Para 10 aqui, ó. Dá 0,096, como é 96, é praticamente 0,10, né? Então é só arredondar. Então vai ser 4,74 menos 0,10. Então pH vai ser igual ao que? 4,64. Pronto, está resolvido. Só jogar na equação de tampão. 16, tampão novamente, né? Então aqui, pH, pKa, mais log, concentração do sal, dividido pela concentração do ácido. Então aqui, quem é o sal? Acetato de sódio. Ácido acético, já está dizendo, né? Então só ter cuidado. Qual é a concentração do sal? Está aqui, 0,1. Concentração do ácido, 0,01. Então vou substituir. pKa, eu tenho que calcular através de quem? Do pKa. Então, pKa vai ser igual menos log de quem? Do Ka. Então, pKa eu já calculo, já vou jogar aqui direto, né? Ó. Menos log de 1,8 expoente menos 5, dá 4,74. É o mesmo, né? Só mudou a concentração. Então, aqui, substituindo, pH vai ser igual a 4,74 mais log concentração do sal,
0,1. Concentração do ácido, 0,01. Então, pH vai ser igual a 4,74 mais log 0,1 dividido por 0,01, log de 10. Então, pH vai ser que 4,74 mais log de 10 dá 1, né? Dá 1. Então, pH vai ser igual a 5,74. Pronto, calculou o pH desse tampão. Por fim, a questão 17, né? Considere uma solução tampão formada pelo ácido e pelo seu sal. Responda, qual o pH da solução? Beleza, então aqui a gente vai ter rapidão usando também a equação de Henderson, né? pKa mais log concentração do sal dividido pela concentração do ácido. O pKa vai ser o menos log do Ka, que ele deu aqui o Ka, ó. Então, o pKa vai ser igual a menos log de 6,2 expoente a menos 10, vai dar 9,21. Né? Agora, substituir, então, pH é igual a 9,21 mais log concentração do sal. O sal é esse aqui, ó, né? Concentração do sal. Então, 0,15 dividido concentração do ácido, tá aqui, 0,1. Então, pH vai ser igual a 9,21 mais log a divisão de 0,15 por 0,1 vai dar 1,5. Então, agora pH é igual a 9,21 mais log de 1,5 vai dar 0,18. Então, pH vai ser 9,21 mais 0,18, 9,39, tá? E aí você nota, né, que faz sentido, porque o sal, né, sofre hidrólise, né? Então, nessa questão aqui, a gente já percebe que o pH é básico, né? Porque o sal, ele é de caráter básico, tá? Então, respondemos a questão A, né, que ele pediu aqui, a questão é a A, referente aí qual o pH da solução. Só que aí na questão B, ele fala, suponha que ele pegou 100 ml desse tampão, e aí, desses 100 ml de tampão, ele adicionou 5 ml de ácido, e aí ele quer saber o pH. Então, pegou 100 ml do tampão de HCN, né? Deixa eu até anotar aqui para eu não me perder, né? Nos valores, na hora de, vou ter que mudar aqui de folha. 0,15, o Ka está dado, né? Então, pK é o que eu vou precisar, 9,21. Beleza, então eu vou mudar aqui para responder o B. Então, ele colocou 5 ml nesse tampão de ácido clorídrico 0,1. Vamos desenhar aqui, né? Então, para a questão B, ó, vou desenhar aqui, ó. Então, ele pegou ali 100 ml do tampão, né? Que tem HCN e tem o seu sal. A concentração do ácido é 0,1 e aqui do sal 0,15, né? Desmolar. Então, nesse 100 ml, ele veio aqui e colocou 5 ml de HCl 0,1, né? 0,1 mol por litro. Então, a gente viu que quando eu tenho um tampão, a gente tem que saber que quando você coloca um ácido, ele vai reagir com quem? Né? Com quem que ele vai reagir? A gente tem que lembrar, né? O ácido, ele vai reagir, né, com a base conjugada, que é proveniente do sal. Ó. Então, quando eu colocar ácido, o H+, né, ele vai reagir com CN-, formando de novo o HCN. Então, aumenta a concentração do ácido, né, e diminui a concentração do sal.
Então eu tenho que saber o que vai acontecer. A gente já viu isso, né? Então o ácido ele reage justamente com a base conjugada, que é CN-, que é proveniente do sal, reagindo com o ácido que eu adicionei, que quando eu coloco HCl eu represento a adição de H+, né? Então aumenta a concentração do ácido e diminui a concentração de CN-, de sal. Então eu tenho que saber quantos mols eu tenho de cada um, né? Então eu tenho que saber que o número de mols de HCN, quanto que eu tenho? Basta eu calcular aqui nesses 100 ml, né? Nesses 100 ml, quantos mols eu tenho de ácido cianídrico? Basta eu multiplicar o volume em litros pela sua molaridade. Então vai ser 0,1 vezes, vou colocar aqui, né? Para depois me dizer que não sabe de onde que veio. 0,1 vezes 0,1. Por quê? Que molaridade, vou colocar aqui em cima. N é o quê? Número de mols é molaridade vezes o volume. Então, qual é a molaridade do ácido? 0,1. Qual é o volume? 100 ml, mas tem que estar em litros, tá? Então, o número de mols aqui vai ser igual 0,1 vezes 0,1, 0,01 mol, né? E o número de mols do nosso sal, né? Ele vai ser igual 0,15 vezes 0,1, que é o litros que tem aqui, né? Então, 0,15 vezes 0,1, então aqui vai ter 0,015 mol. Bom, só que quando eu adicionar aqui esses 5 ml, eu tenho que saber quantos mols equivale, né? Esses 5 ml. Vai equivaler a quantos mols? Eu estou adicionando aqui 0,0005 mol de H+. Então, quando eu adicionar, vai aumentar a concentração desse ácido, que é aqui, ó, HCN, e vai diminuir a concentração do sal. Então, aqui eu tenho e coloco. Então, aqui o HCN vai aumentar, então é mais 0,0005 e aqui diminuir 0,0005. Então, agora eu vejo quantos mols vai ter, né? Então, 0,01 mais 0,0005, então aqui vai ter agora, vai de vermelho, né? 0,0105 mol, que aumentou, né? Quando eu coloquei esse ácido. E aqui, 0,015 menos 0,0005, aqui vai ter 0,0145. Agora eu calculo a concentração que eu tenho nesses 100 ml, né? Em 105, né? Que era 100, adicionei 5. Então o volume final aqui vai ser 5 mais 100, né? Então vai dar 105. Então eu calculo a concentração agora. Então, concentração do HCN vai ser o número de mols pelo seu volume total. Então vai ser 0,0105 dividido por 0,105, né, que é 105 ml. Aqui em litros e aqui em mol. Vai ser igual a 0,0105 dividido por 0,105. Vai dar 0,1 mol por litro. E o sal, NaCN, vai ser a mesma coisa, N sobre V. Então, a sua número de mol vai ser 0,145 dividido por 0,105 litros, né? Aqui mol e aqui litro. Então, vai ser igual a 0,145 dividido por 0,105, que vai dar 0,138 mol por litro. Então, agora eu tenho o ácido e o sal. Agora eu jogo na equação de tampão. Então, vou colocar aqui em cima, né? Então, pH vai ser igual a pKa mais log concentração do sal dividido pela concentração do ácido, tá? Então, pH vai ser igual a pKa
nós já tínhamos calculado que era 9,21 mais log concentração do sal, aqui ó, 0,138, então 0,138 dividido por 0,1, que é a concentração do aço, tá? Concentração do aço. Então vai ser, né, vou colocar aqui para baixo, né, tá? Vou vir para cá, ó, tá? Para baixo. Então pH vai ser igual 9,21 mais log ponto 138 dividido por ponto 1. Vai ser 1,38. Então pH vai ser igual a 9,21 mais log de 1,38 vai dar 0,14. Né? Então pH vai ser a soma de 0,14 mais 9,21. Vai dar 9,35. Pronto, encontramos o pH quando eu peguei 100 ml desse tampão e adicionei 5 ml de ácido. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a lista de volumetria de ácido base. Tente refazer e sanar as dúvidas, né? Qualquer coisa, mande mensagem. Então, até mais.